Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo da Santa Palavra de Deus, que vai transformar a sua vida. Eu vou levar a Palavra de Deus até você e ainda mais a sua família. Ouça aqui e agora a segunda parte da mensagem revelada da sepultura para o trono. Quer saber? É tudo sobre você. Você concorda? Deus se importa com você. Deus deu tudo por você. A Bíblia diz no livro de João, de 1 João, capítulo 4, verso 9. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho único ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. A Bíblia diz, e eu acredito, aos olhos de Deus, você é precioso. Você faz parte do povo exclusivo de Deus. Deus não se esquece de você. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, vale a pena ouvir. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você está aprendendo da sepultura para o trono. A Bíblia diz, no livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 17, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. A Bíblia diz, e eu acredito, você consegue se imaginar em Cristo Jesus, da sepultura para o trono. A Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Vale a pena ouvir a voz da Santa Palavra de Deus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar
e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. A Bíblia diz, e eu acredito, você está ouvindo, da sepultura para o trono da graça de Deus. Deus nos amou. Por natureza, Deus é amor, mas o amor de Deus na relação com os pecadores torna-se graça e misericórdia. Deus é rico em misericórdia, Efésios 2:4. Deus é rico em graça, Efésios 2:7. E essas riquezas de Deus tornam possível a salvação do pecador em Cristo Jesus. Tanto a misericórdia como a graça vem a nós por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Foi no Calvário e Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado e o seu amor pelos pecadores em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo não apenas fala sobre a nossa salvação, mas fala também sobre a motivação de Deus em nos salvar, e ali está 4 palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. Você consegue entender? Ao ressuscitar a Cristo Jesus, Deus demonstrou a suprema grandeza do seu poder. Ao nos salvar, Deus demonstrou a suprema riqueza da sua graça. Você consegue entender? Da sepultura para o trono. Tudo que Deus em Cristo Jesus faz é esplendidamente bem. Deus nos ressuscitou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Nos vivificou juntamente com Ele, pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Eu fico imaginando, Deus nos tirou da sepultura espiritual que o pecado havia nos colocado. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós, pelo poder do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo Jesus, passamos da morte para a vida. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, disse o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Nazareno. Recebemos vida nova
em Cristo Jesus, a vida de Deus em nós. Você já começou a aprender da sepultura para o trono da graça de Deus em Cristo Jesus. Deus nos exaltou. Eu fico pensando, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. A Bíblia diz, e eu acredito, não apenas saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados, porque estamos unidos em Cristo Jesus, somos exaltados com Ele, Cristo Jesus. Aleluia! Agora nos assentamos com Ele, Cristo Jesus, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Eu fico imaginando as 3 fases da exaltação de Cristo Jesus: ressurreição, ascensão e assentar-se no trono. Agora são repetidos na vida dos salvos em Cristo Jesus. Deus nos deu vida, Efésios 2:5. Deus nos ressuscitou, Efésios 2:6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2:6. A Bíblia diz, se eu acredito, esses 3 eventos históricos, deu vida, ressuscitou e fez assentar, são os degraus da exaltação dos filhos de Deus em Cristo Jesus. Você está gostando de aprender da sepultura para o trono. Deus nos guardou para mostrar nos séculos vindouros a abundância, riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:7. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Eu fico pensando, o último propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja glorifique a graça de Deus. Aleluia. O alvo principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. A salvação é um presente, não apenas uma recompensa. Pense comigo. Perguntaram a uma mulher: onde estão as suas joias? Ela chamou seus filhos e os mostrou. Nós somos as joias fascinantes de Deus. Nós somos os troféus da graça de Deus. Somos salvos por Cristo Jesus e pertencemos à sua família. Na sepultura para o trono. Você consegue entender cada detalhe? A salvação de nossa alma não pode ser pelas obras.
porque a obra da salvação já foi plenamente realizada na cruz por Cristo Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pense nesse sentido. Não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo Jesus. Agora não existe mais necessidade de sacrifícios e rituais. Fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. O véu do templo foi rasgado. Pela graça somos salvos. Pense nisso. Tanto a fé como a salvação são dádivas de Deus em Cristo Jesus. Você consegue se imaginar em Cristo Jesus da sepultura para o trono? Ouça agora a obra de Deus em nós. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. A Bíblia diz, e eu acredito: nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Poema. Nós somos a obra de arte de Deus, a obra-prima de Deus. Isso significa que Deus ainda está trabalhando em nós. Deus não terminou de escrever o último capítulo da nossa vida. Eu falei no início da mensagem, é tudo sobre você. Deus se importa com você. Deus deu tudo por você. Aos olhos de Deus você é precioso. Você faz parte do povo exclusivo de Deus. Deus não se esquece de você. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho Cristo Jesus. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. O pincel que Deus usa para transformar nossas vidas é a sua palavra. Deus nos coloca na bigorna do ferreiro para fazer-nos de um instrumento trincado, enferrujado, um instrumento útil para a sua obra. Você consegue imaginar? Ouça agora. Aqui vemos 3 P's. O poeta, Deus. A pena, Cristo. O poema, homem. Deus está trabalhando em nós. A conversão não é o fim da obra, mas o começo. Quando Cristo Jesus ressuscitou Lázaro, pediu para tirar dele as ataduras. O mesmo poder que tirou você da sepultura e lhe deu vida espiritual, pode agora santificar a sua vida para que você venha ser um belo poema para Deus. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Pense nesse sentido. Eu fico imaginando. Deus trabalhou em Moisés 80 anos para usá-lo 40 anos.
Deus trabalhou em Jacó antes de levá-lo ao trono. Deus trabalhou em José antes de levá-lo para o trono. Deus treinou Davi no deserto antes de colocá-lo no trono de Israel. Você está gostando de aprender da sepultura para o trono. A obra de Deus através de nós. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Não fomos salvos pelas obras, mas para as obras. É somente pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que somos justificados, mas a fé que justifica jamais vem sozinha. Você já parou para aprender da sepultura para o trono? O apóstolo Paulo fala sobre as obras que são resultados da salvação. Há duas características. Elas são boas obras, em contraste com aquelas obras inspiradas pelo diabo, mundo e a carne. Essas obras devem ser vistas em nós para nossa autoexaltação, não para nossa autoexaltação. Essas obras devem ser vistas em nós, não para nossa autoexaltação, mas para a glória de Deus em Cristo Jesus. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. A Bíblia diz, e eu acredito, as obras, as boas obras para as quais Deus nos preparou, foram preparadas de antemão no céu por Deus. Enquanto o ímpio anda segundo o curso deste mundo, o cristão, o homem salvo em Cristo Jesus, anda nas obras que Deus preparou para ele. Isso significa que Deus tem um plano para a nossa vida e que podemos realizar na vida esse plano glorioso, magnífico, especial de Deus. Pense nisso. Você aprendeu da sepultura para o trono. E eu te pergunto, como está a sua alma diante de Deus? Você está morto espiritualmente em delitos e pecados, ou você está vivo espiritualmente pela graça de Deus em Cristo Jesus? Qual a sua situação? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado. Você aqui agora pode entregar a sua alma para o Filho de Deus e Ele vai lhe dar a vida eterna, conforme Ele diz na Santa Escritura: e não queres vir a mim para teres vida, disse Jesus, porque vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Entregue sua alma para Cristo Jesus. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado.